divulguei que a gente vai falar sobre autoestima, né, gente? Já falamos algumas vezes que é Dia Internacional das Mulheres. E que dia importante. Dia para celebrar as conquistas sociais, políticas, econômicas de todas nós. E essa data, para quem não sabe, foi adotada pela Organização das Nações Unidas. E aí, consequentemente, diversos países do mundo comemoram exatamente hoje, o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Olha lá que bom. Então, a gente está, assim, no movimento de muita gente vibrando nessa mesma sintonia, tá? É um dia para celebrar, mas é um dia também que serve para a gente refletir, né? A gente lembrar do quanto a gente é forte, do quanto a gente é segura, é corajosa ou pode ser cada vez mais. E para falar mais sobre o papel da mulher e como fortalecer, cuidar da autoestima, eu recebo a psicóloga, sexóloga, uma mulher poderosa, corajosa, maravilhosa, Ana Canosa. Ah, querida. Seja bem-vinda. Que saudade. Posso te dar um abraço, né? Acho que pode, ó, né? Que saudade. Testadas, vacinadas, tá tudo certo. Amei te receber, tava com saudade Eu muito também. tempo que a gente não se vê, né? Bom, você viu? Tô até de cabelo branco. Olha só, mas esse aí é só o estilo, né? Esse cabelo branco agora tá super na moda, né, Ana? Cláudia, você sabe que faz parte do meu processo de autoestima enfrentar meu cabelo branco também. Porque durante a pandemia eu percebi que meu cabelo parou de cair, acho que por causa da tinta, eu tenho super fininho, o meu couro cabeludo é super sensível. Eu falei, gente, parou de cair, vou deixar. E essa transformação da autoimagem corporal, ela tem muito a ver também com a autoestima, né? A gente aceitar o corpo, né? Como é que é a minha autoimagem? Como é que eu me coloco diante do mundo? Então, você estava fazendo essa introdução da questão da autoestima. A autoimagem corporal, ela é um dos elementos da autoestima também. Né? A gente entender quem a gente é e aprender a gostar da gente como a gente é. Exatamente. E para onde você quer ir? Eu tenho uma sensação que quanto mais jovens nós somos, mais nós sofremos com a avaliação do externo, né? Então, quando você tem aí os adolescentes, por exemplo, que vão para o mundo, quanto que é importante o grupo, a aceitação do grupo. Então, já fica aqui uma dica para os pais, tios, pessoas, educadores, ajudarem a fortalecer a autoestima das crianças e adolescentes. E nunca, Cláudia, acho que você vai concordar comigo, nunca num pilar só. O que eu estou falando de pilar? A gente tem imagem de corpo, a gente tem identidade de profissional, de estudo, a gente tem uma identidade como filha, como irmã, como parceira, como parceiro. Então, são vários pilares da vida que formam essa ideia sobre a avaliação que nós temos da gente mesma, porque a autoestima é isso, né? Uma avaliação subjetiva, positiva ou negativa de quem eu sou. Então, quanto mais a gente varia os elogios e o reforço positivo dos nossos filhos e filhas adolescentes sobre vários pilares, mais chances você tem de manter a sua autoestima forte quando um dos pilares não está bom. Entendi. Então é reforçar o quanto é inteligente, o quanto é rápido, o quanto é organizado. O quanto é bom amigo, boa amiga. Maravilha. Né? O quanto que é uma pessoa generosa, o quanto que é uma pessoa que ajuda o grupo. E a gente deve evitar ficar fortalecendo só antigos padrões, né? A menina boazinha, educada, bonita. O menino forte, esportista e tal. Então, esses são padrões muito restritos. Então, a gente precisa ampliar isso, né? Maravilha. Aí a gente consegue já entender qual é o nosso papel como mãe, né? Que eu acho que isso é legal pra gente sacar aí como é que a gente pode ser cada vez melhor, isso tira um pouco da culpa, que a gente entendendo qual que é o processo, a gente vai tentar desempenhá-lo da melhor forma possível. Mas, e quando a questão é nossa? É a gente se achando pouco, se achando menos, com a autoestima baixa, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pensar o seguinte: por que é que eu me acho menos? Quais são as minhas crenças sobre ser pessoa neste mundo e ser mulher, já que é o tema, né? Então, assim, o que eu entendo por ser mulher? O que é uma mulher interessante, uma mulher forte? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa crença. Eu acho que tinha que ser incrível, boa... Tá, da onde vem essa sua crença de que aquele ideal, aquela imagem ideal tem que ser a que você segue? Então, a primeira coisa é a gente fazer essa reflexão.
Quais são as características? Quem eu quero ser no mundo? Porque muitas vezes, Cláudio, eu sinto que as pessoas vão se olhando, se espelhando no que a gente chama de ideal de ego. A pessoa fica olhando para o seu ideal. Um ideal da gente no mundo é importante. Quem eu quero ser nesse mundo, né? Quem eu quero me desenvolver? Mas ficar se comparando a ideais que estão muito distantes ou que são muito artificiais não vai funcionar para você. Além disso, tá em vários pilares ou tá num pilar só? Tem a ver com envelhecimento? Não tem. Tem a ver com relacionamento amoroso? Não tem. Então, por exemplo, aquela mulher que está nos escutando que está solteira. E que acha que para ser mulher precisa ter alguém. Por quê? Porque ela ouviu lá atrás que a mulher que não tem relacionamento é uma coitada, é uma, né, uma pessoa que não... É amarga, ficou pra titia, né? De repente ela não quer ter relacionamento, tá tudo bem na vida dela. Então, essas crenças sobre que valores compõem o meu ser mulher e o meu ser no mundo, é que a gente precisa rever. Amei. Então, acho até que pode ser feito aí um exercício de colocar isso no papel, né? O que é, quem é a mulher que eu valorizo, né? Exatamente. Como ela é. E o que eu quero ser, o que eu posso ser. E a gente não precisa, né, Cláudia, ser aquela coisa, nossa, incrível, maravilhosa. Não. A gente pode ser muito importante para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Então, você não precisa ser uma mulher de mega expressão, você pode ser também, mas não é necessário. A sua missão no mundo, ela é uma missão ali que pode ser do seu entorno. As pessoas fazem muitas coisas importantes nas comunidades, no seu entorno. Uma boa conversa, um bom estímulo, né? Educar as pessoas ao seu redor, isso já é uma missão e tanto, você não acha? Eu acho. E tem mais, às vezes tem telespectador aí que não tem nem muito o redor, né? Não tem esse perfil, mas tem um monte de gatos, um monte de cachorro. E ela gosta desse papel, que é importantíssimo também. Exatamente. Né? Também é importante, Cláudia, avaliar essa crença de quem eu sou, que eu não acho ainda que está incrível, que eu estou com autoestima baixa porque eu queria ser. Ela vem também de uma construção familiar, porque ou de relacionamentos amorosos, porque muitas vezes é o outro que te põe para baixo. Então, fazer, sabe, um olhar para as relações que você tem. São relações que te põem para cima ou são relações que você é burra, você não serve para nada, você é ignorante? Quem é que você está ao lado? Nós devemos nos cercar de pessoas que nos estimulam e não pessoas que nos colocam para baixo. Então, também isso é importante, viu? O ambiente do entorno. Mas será que a gente não aceita ter pessoas desse tipo, pessoas que colocam a gente para baixo porque a gente já se vê lá embaixo? Não tenha dúvida. Porque se alguém falar para mim, você é burra, você não presta, eu vou falar, opa, aqui não. Não quero, aqui eu não aceito. Mas para você estar na condição de aqui eu não aceito, você já teve fortalecimento de autoestima lá atrás. Infelizmente, o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas são educadas para serem submetidas. São educadas pela família, pelos professores, então já nascem e vão se desenvolvendo num contexto de pequenez, num contexto de não potencialidade, infelizmente, ou num contexto de violência, ou tiveram familiares que também viveram isso. Então, aprendem que o papel é aquele. Mas dá para mudar, Ana? Dá. Assim, e dá para mudar virando sua própria chavinha? Porque eu adoraria, do fundo do meu coração, que todas vocês que estão aí assistindo tivessem acesso a uma boa terapia, a uma terapeuta maravilhosa como a Ana Canosa, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é impossível, né? Porque a gente sabe como é que é o nosso país, a situação que você vive, enfim. E a gente sabe que não é tão fácil assim, apesar de terem grupos de apoio maravilhosos e profissionais que fazem um serviço social, ou seja, gratuito também na área de psicologia. Mas, mesmo se essa pessoa não conseguiu
nada disso que a gente está falando e não tem acesso financeiramente falando a um bom psicólogo, ela consegue fazer algum trabalho ela mesma? Ah, consegue, mas é um trabalho corajoso e difícil para todas nós. Ana já falou um pouquinho pra gente sobre tudo que pode abalar a nossa autoestima, né, na construção da nossa história. E eu pedi para ela bolar aí algum jeito da gente cuidar da gente, ou seja, da gente se tratar em casa mesmo, sabe? De repente você não tem condição de ir a um psicólogo, a um grupo de apoio, enfim, em casa. O que é que a gente pode fazer? Olha só, pensei em algumas coisas mais concretas e uma outra mais subjetiva. A primeira da subjetividade é o seguinte: você é uma pessoa que julga muito? Porque quem tem um julgamento crítico muito afiado, que comenta da vizinha, fala do não sei o quê, fala mal de não sei o quê, isso aqui tá errado, provavelmente também se auto-julga muito. E o julgamento excessivo dificulta a gente aceitar quem a gente é, né? Então, a primeira coisa, se você é uma pessoa muito julgadora, faça uma revisão nisso. Reflita sobre o julgamento. Não existe certo ou errado, existem pessoas, existem valores, as pessoas são humanas. Então, primeira coisa, reflita se você é muito julgadora e muito crítica. Precisa ser menos. Sim. Segunda coisa, coloque num papel os seus ideais em pilares diferentes. Então, assim, o que eu quero ser como mãe? O que eu quero ser como companheira? O que eu quero ser? O que eu desejo para mim como profissional, como amiga? Coloca ali, o que você quer fazer? Corporalmente, a mesma coisa. O que eu acho que pode ser? Mas avalia se esses desejos, se eles são possíveis de corresponder. Porque às vezes as pessoas criam uma fantasia, Cláudia, que não tem, né? Então, alguma coisa que seja real. Terceira coisa, passe a cuidar do corpo e da saúde. Por que eu falo isso? Porque eu acho que quanto mais a gente está forte fisicamente, melhor é para você poder, né, se colocar no mundo. Então, fortaleça a sua saúde, avalie como é que você está comendo, o que você precisa fazer com você, por você. Outra coisa, se cerque de pessoas positivas e que possam inspirar você. E aí eu acho que tem uma coisa prática muito legal, que é ir atrás de biografias de mulheres importantes. Mulheres que saíram do mundo delas, da vida, e enfrentaram grandes desafios para conquistar os seus objetivos. Então a gente tem, por exemplo, Maria Quitéria, que lutou na guerra vestida de homem, porque ela queria lutar e as mulheres não podiam lutar, né? Isso lá na Bahia. Então a gente tem tantas mulheres em condições naturais, ninguém, né, em berço de ouro, mas que tinham objetivos e que enfrentaram esses desafios. Isso tem disponível na internet, existem livros. Eu mesma estava lendo agora, estou terminando a biografia da Michelle Obama, que é uma mulher negra, né, que vem de um contexto humilde. Todo o percurso, ela coloca as reflexões dela sobre a questão do como é que ela se via naquele contexto. Então, faça isso, né? Coloque em volta de pessoas positivas, se desvincule de relações de pessoas extremamente julgadoras e que te põem para baixo, leia a biografia de mulheres que venceram os seus próprios desafios e faça uma rede de apoio com mulheres positivas que vão reforçar a sua autoestima. Perfeito. Né? Que vão olhar para você e falar como você está legal, que bom que você fez isso, que bacana que você é, eu te amo, feliz Dia da Mulher. Não há nada melhor para nós que termos mulheres positivas, inspiradoras, que nos reforcem todos os dias. Maravilha. Faz muito sentido, né? Tudo que a Ana traz pra gente é muito bom. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram sobre essa questão da gente cuidar da gente, né? É uma coisa que eu faço e que me dá uma sensação boa de alimentar mesmo a minha autoestima, que é o cuidado físico, o cuidado mental, o cuidado espiritual, né? Então, assim, tentar fazer aqueles exercícios de gratidão, parar de ser aquela pessoa reclamona, né? Porque quando a gente entra numa de, eu mereço comer a torta de coco que daqui a pouco vai ter inteira, porque eu mereço, depois dá uma frustração, a gente se sente péssima, porque a gente fala, eu não precisava, eu não me fiz bem. Agora, quando a gente sabe colocar limite, dá uma sensação de poder, né? Dá mesmo. De prazer, da gente falar, que legal, comi só um pedacinho, como eu sou equilibrada, né? Isso é bom demais. Quantas horas de sono você precisa para ficar bem? Quantos litros de água você precisa? Quanto de comida?
né? O quanto de esporte, quantas horas de sol. É muito legal quando você tem conhecimento sobre o seu corpo. Você sabe, eu preciso de 7 horas de sono. Então, eu vou dormir para ficar bem no dia seguinte. Para ficar bem no dia seguinte é para ter prazer de viver. Sim. E isso também é importante, né? Todos nós merecemos viver com prazer. Então, não é só o dever. O dever é importante, o dever existe, o dever com a sua família, consigo, com o seu trabalho, com a comunidade. Mas existe um ambiente de prazer, que é o ambiente da alegria, de você se colocar e se ver como uma pessoa importante, uma pessoa que tem prazer, que alegra os outros, que conversa. Então, também faça essa revisão sobre o prazer de viver. E o prazer que te faz bem. Porque tem prazeres que destroem a gente. Exatamente. Né? Como, por exemplo, o álcool em excesso, a comida em excesso, o sexo em excesso, quer dizer, você se colocar em uma posição de vulnerabilidade, né? Exatamente. Isso tudo que vai te fazer mal pode gerar prazer momentâneo, mas depois vai gerar uma autopunição, né? Um peso que aí você não merece. É isso mesmo. Que bom. Ana, eu fico tão feliz que você está aqui. Já acabou o meu tempo ou eu posso continuar com ela? Eu tenho outro bloco? Ai, que bom. Eu continuo um pouquinho, mas tem perguntas? Eu nem pedi as perguntas, né? Oba. Eu amo tanto quando vocês participam, gente. É tão bom quando... Vamos nas Agora, perguntas. enquanto isso, enquanto a gente se organiza, as meninas vão ver lá o que a gente pode responder para ajudar quem está em casa. Me conta um pouquinho dos seus projetos. Eu acompanho o seu Sexoterapia, que eu acho o máximo. Quem não conhece o podcast da Ana Canosa, ele é o máximo, tá? Ele é forte para algumas, que de repente vão falar assim, uau, que moderno. Mas ele é direto, ele é sem frescura. Ele é muito interessante. E também a sua participação na CBN, que inclusive o meu pai, eu descobri não tem muito tempo, que é fã da Ana Canosa, que ele desperta no meio da noite. Beijo pra ele. E ele ouve lá as suas dicas, né? Chama CBN para Maiores, é toda quinta-feira na Rádio CBN, às 10h30 da noite. Mas fica depois gravado em podcast. Eu tô sempre falando pro público, eu gosto disso, né? Uma das coisas que me faz olhar para mim e me sentir importante no mundo é isso. Eu descobri muito cedo que eu era boa para me comunicar. Muito cedo, dando aula para a terceira idade. Eu tinha 26 anos de idade. E aquilo foi me dando um retorno tão positivo. Então, é isso também, né? A gente descobrir as nossas habilidades, no que eu sou boa. Sim. Porque é isso que me coloca no mundo. E isso dá muito retorno, né? Você aqui na TV, o carinho do público, e a gente sabendo que a gente é boa, porque a gente tem alguma coisa muito especial. Claro que a gente pode desenvolver outras habilidades, mas a gente tem dons, né? Eu falo que a gente tem muitos dons e talentos que a gente, de repente, nem conhece. Vamos lá. Essa telespectadora não se identificou, mas ela quer saber o que fazer quando bate muita insegurança. Eu sinto isso em várias áreas da minha vida. Não consigo trocar de emprego, não gosto de sair sozinha, dá medo de dirigir. Então, aqui ela está dizendo que para ela poder operar no mundo com mais segurança, ela precisa de alguém ou ela precisa do conhecido. Me dá uma sensação, querida, que é alguma coisa muito antiga, né? Quer dizer, essa ideia de sempre precisar ter o conhecido ou alguém para eu me sentir segura. É um trabalho que você tem que fazer. Se puder ir para a psicoterapia, isso vai ajudar muito você. Ler livros também de autoajuda que ajudam a trabalhar. Agora, a insegurança muitas vezes ela está ali porque não tem um reforço de identidade muito claro, né? Quer dizer, por que você está no emprego? Por que você não pode mudar? Acho que essas perguntas, por que eu não posso mudar? Por que eu não consigo dirigir? Por que eu preciso de alguém? Então, ela precisa ir em busca, né, dessa origem de tanta insegurança que me parece alguma coisa mais primitivo. Talvez a psicoterapia ajude bastante. Com certeza. Próxima pergunta, então, vamos lá. A Lilian, de Belo Horizonte. E quando o passado nos assombra demais na vida sentimental, o que fazer? Eu só vou retomar só uma ponte na pergunta anterior, que me lembrei de uma coisa prática também. Você sabe o que ajuda muito? Fazer esporte ou dançar. A dança, ela ajuda muito a gente ter equilíbrio e se colocar, sabe? Então, para aquela da insegurança, vai fazer um curso de dança com outras mulheres, se coloca, aprende a lidar com o seu corpo, olhar no espelho, ver o que você consegue fazer, ou fazer esportes em que você tenha que se superar. Também é uma dica boa para alimentar, para ajudar na insegurança dela. Maravilha. Aliás, eu acho que todas nós deveríamos fazer sempre um esporte, uma dança, alguma coisa que nos motivasse nesse processo de superação. Bom, aí aqui, quando passado. Ai, tantas mulheres têm isso, aquela sombra, né? Na verdade, era um fantasma, aquele cara que destruiu tua autoestima, que te fez mal, ou mesmo uma história de pai, mãe, enfim.
Olha só, aí eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, precisa rever a ideia de que existe só um amor na vida. Né? Ou que tipo de amor que você pensa que existe no relacionamento. É um único amor só? É um único parceiro, parceira? É para a vida toda? Porque esse retorno ao passado fica parecendo que eu fico presa naquela história. E por que eu estou presa naquela história? Porque eu coloco questões emocionais naquela pessoa. Aquela pessoa foi embora e me abandonou. Você não é mais criança. Não é abandono. Abandono é com criança. Quando a gente é mulher adulta, o outro terminou o relacionamento, o outro foi embora, o outro deixou de me amar, o outro... É isso. Tem que ser mais concreta. As relações acabam. A gente passa por relações positivas e negativas. Tem que realizar isso dentro de você. Por que é que está presa lá atrás? Talvez tenha medo do novo. Às vezes, as pessoas com medo do novo, com medo de se arriscar, por não se acharem atraentes, por não se acharem interessantes, ficam refugiadas naquilo que aconteceu. Olha minha vida não é boa, aquela pessoa que eu amava. Tem que melhorar a autoestima para poder pensar e projetar o futuro. Fiquei pensando aqui, se a pessoa continuar vivendo do mesmo jeito, ela vai continuar tendo os mesmos medos. Exatamente. Se ela se transformar, então assim, lembrar quem eu era naquela relação onde de repente eu apanhava. Ah, eu era assim, fazia assado. Aí você fala, essa mulher não me cabe mais, eu quero ser outro tipo de mulher. E dá uma E é interessante. Uma virada, a gente já não vai mais ter medo, porque a gente já não é mais a mesma. É isso mesmo. E quando você tem uma relação boa, e também essa relação acaba por alguma razão, você já experimentou o bom, você já foi respeitada, você já foi amada, você já foi desejada, é daqui para frente, é daqui para cima. Então, quem viveu situações mais traumáticas precisa se desligar disso para ter crença positiva sobre viver coisas novas. E, ai, gente, é possível, né? Claro que é, mas você precisa se ver diferente também. Sim. Você precisa se ver diferente, você precisa se ver merecedora de determinadas situações. Eu gosto daquela frase, nada muda se você não mudar. Exatamente, é isso aí. Aninha, amei te receber, muito obrigada. A Ana estava na praia, maravilhosa, mas ela voltou para vir aqui hoje, eu fiquei muito feliz. Dá um beijo no seu pai e na sua mãe. Muito obrigada. Muito bom. E, ó, vou passar os contatos que eu quero que você cole na Ana, quero que você acompanhe tudo que ela faz. Aliás, eu indico sexoterapia para as meninas. E outro dia uma falou, Cláudia, me fez tão bem, mudou tanto a minha vida. A Dani, ela deve estar assistindo ao programa. anacanosa.com.br, Face Ana Canosa Psicofá, ou então no Instagram, Ana Canosa. Tá isso aí, fácil. Querida. Obrigada. Um outro abraço. Feliz Dia das Mulheres. Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada, viu? Beijão na família. Até a próxima. Obrigada.